Olá a todos, amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo dia para vocês. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Gleison Góes. Sejam muito bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Este é o primeiro vídeo do ano de 2026, dia 4 de janeiro de 2026. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui respirando com saúde, mais um ano de vida que Deus me permitiu de continuar aqui na terra, pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo o ídolo do Senhor por todo mundo, amém? Ajudando pessoas, sendo útil aqui na terra, porque a palavra do Senhor fala que nós devemos, é melhor servir, é melhor ajudar do que ser ajudado. Eu tenho me esforçado para fazer isso todos esses anos. Mais servir do que ser servido. E lá nos céus nós teremos a nossa recompensa e o nosso galardão. Amém? Quero dizer a você também, feiticeiros, pessoas de todo o Brasil que gastaram seus dinheiros fazendo magias, qualquer tipo de magia contra a minha vida, aguardando que eu não passasse de 2025. Eu quero dizer para você que você perdeu o seu tempo e vai continuar perdendo seu tempo, seu dinheiro e todos os seus materiais de magias contra a minha vida, porque até aqui me ajudou o Senhor e jamais vai me desamparar. Até aqui me ajudou meu Senhor, meu bom pastor. Sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. É Jesus, o Nazareno, é Jesus, o Filho de Deus. É Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro. Eu sou escolhido do Senhor. Desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu. Amém? Vamos à palavra. Uma das primeiras palavras que eu venho trazer a todos vocês que estão me assistindo de todo o Brasil, está escrito. Eu vou entregar algumas revelações do Senhor. Ao decorrer desse vídeo, quero pedir desde já perdão aos irmãos, porque eu não coloquei os microfones para carregarem. Portanto, eu estou gravando o vídeo neste momento sem o microfone. Mas o áudio do aparelho telefônico é muito bom. Eu tenho certeza que vocês estão conseguindo me ouvir muito bem. Amém? Vamos à palavra do Senhor. No livro, abram as suas Bíblias. Olha que gracinha. Eu sempre louvo aquele louvor que... Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém. Para Jerusalém, meu barco vai sempre cantando. Resumindo, todo mundo conhece esse louvor? Fui convidado para almoçar por uma empresária de um bairro nobre aqui do meu estado, para poder orar na empresa dela, uma empresa muito grande, né? Enfim, ela me convidou para que eu estivesse lá, conversando com ela. Aí fomos almoçar, né? Ela me convidou, nós fomos no shopping e tal. Na verdade, acho que nós fomos no shopping no outro dia. Mas no primeiro dia eu fui na empresa dela, aí ela me convidou para estar lá junto, aí nós oramos lá dentro da empresa dela e tudo mais. E no outro dia ela me convidou para ir ao shopping, para nós almoçarmos e conversarmos, para apresentar um amigo dela, empresário, que eu já conhecia há muitos anos. E por sinal, quando chegou lá, ela que foi me apresentá-lo, aí eu falei, mas fulano de tal, já conheço. Ele, você e tal. Eu não acredito que você já conhece ele. Eu, sim, já conheço ele do meu passado. Aí acabou que ela me... Bom, conversamos, eles almoçaram. Eu não gosto de almoçar em barulho, ambientes com barulho, não consigo comer. Acabou que eu não comi, mas os acompanhei lá
uma água lá, assim, com água com gás bom, conversamos e ela me presenteou me deu presente, uma mochila, enfim. E ela me deu esse presentinho aqui, falou, olha, eu vou te dar esse presente, essa fotinha aqui, esse mini quadro, porque eu lembrei daquele louvor que fala assim, meu barco é pequeno, tão grande, e ela não sabia que eu louvava esse louvor, que eu amava louvar esse louvor, sempre eu louvo esse louvor, e ela não sabia, me deu, aí quando eu olhei, falei, Jesus, não é possível, não é brincadeira, porque eu sempre louvo esse louvor do meu barco é pequeno, Jesus segura minha mão e ela falou, olha, eu estou te dando porque eu lembrei do louvor, meu barco é pequeno. Aí eu falei, não, brincadeira, Jesus, é demais. Vamos à palavra do Senhor para esses últimos dias, amém? Vamos aqui em 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 17, amém? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Vamos começar pelo 16? Vamos. Tem muito tempo que eu não faço vídeo, já muita gente perguntando por mim, veja como eu tô lindo, maravilhoso, olha. A imagem e semelhança, estou parecendo até um anjo. Meu Deus, que coisa linda. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 16 até o 19. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, consegue se salvar, o que será do ímpio pecador? Portanto, que aqueles que padecem, segundo a vontade de Deus, possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Antes de entregar algumas revelações de Deus, na verdade, eu vou entregar algumas revelações de Deus daqui a pouquinho, em nome de Jesus. E vamos ler a palavra a qual Deus me deu para ler para vocês de todo o Brasil. O que você tem para falar sobre a questão do que está acontecendo na Venezuela? Muita gente achando bonito, essas coisas todas, outras pessoas se posicionando contrário, em desfavor. A única coisa que eu digo a vocês é que, se você ler o livro de Apocalipse, a palavra do Senhor diz que ouvirão rumores de guerras e guerras, porque fala assim por causa do algoritmo do YouTube, mas ainda não é o fim, é o início do fim. Tudo isso é o princípio das dores, são as dores de parto. Só o início a Bíblia fala. Vamos ler Apocalipse capítulo 6 antes de entregar as revelações do Senhor, amém? Estou aqui entregando revelações e profecias do Senhor. Continuo aqui de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Por mais que muitos quisessem torceu para a minha morte em 2025. Quero dizer para vocês que eu estou de pé. E a cova que vocês armaram para mim, e a cilada que vocês armaram para mim, vocês mesmos cairão nesta cova. E eu falo como Davi disse: envergonhados e confundidos ficarão todos os meus inimigos. Assim como Deus fez na Torre de Babel, os meus inimigos ficarão confundidos, envergonhados. Apocalipse 6. Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos. Eu vi como se fosse o barulho de um trovão. Um dos 4 animais dizendo: vem e vê. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que nele estava sentado tinha um arco e uma coroa, e foi dada a ele
E ele seguiu adiante, conquistando e para conquistar. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E ali saiu outro cavalo, que era o vermelho. E ao que nele se assentava, foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer: vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto. Eu me emociono, tá, irmãos? Quando eu leio o Apocalipse, que eu sei que Jesus está às portas. E o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E ouviram a voz no meio dos 4 animais dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o óleo e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, eu vi a voz do 4º animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava assentado nele era Morte. E o inferno o seguia, e poder foi-lhe dado sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a morte, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, eu vi, debaixo do altar, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? Até quando? E túnicas brancas foram dadas a cada um deles, e lhes foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também completasse o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos, assim como eles. E eu vi quando se abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou em trevas, preto, escuro, como um saco de cinza, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como a figueira lança seus figos prematuros, quando ela é abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um rolo quando é enrolado, e toda a montanha e ilha foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os príncipes capitães, e os homens poderosos, e cada servo, e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam as montanhas e as rochas: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? A ira de Deus está sobre a terra. E Deus me dizia: diga aos meus servos que a minha ira e a minha justiça descerá este ano de 2026, a começar sobre a minha casa, sobre a igreja, a casa a qual dizem que é minha, mas se tornou comércio, se tornou um covil de ladrões, se tornou um esconderijo de ladrões. Diga a todos que este ano a justiça, a balança vai começar sobre as igrejas, sobre os que dizem que me servem, sobre os que dizem que me louvam, sobre os que dizem que me adoram. Muitos me louvam só de lábio, mas o coração está longe de mim. Sobre eles começará o meu juízo. Muitos estão se apegando a homens, se preocupando com o Palácio do Planalto em Brasília, se preocupando com a vida dos políticos, querendo organizar e se preocupar com a casa política, quando deveriam se preocupar com as suas próprias casas, com os seus lares, enquanto seus lares
as suas famílias estão destruídas, devastadas, seus filhos nas drogas, seus filhos na prostituição. Eles estão preocupados com a vida dos políticos. Ao invés de primeiro organizarem as suas casas, as suas vidas, eles estão dispersos. Eles não estão como as virgens prudentes, estão dispersos. Dormindo no sono da indolência. Cada um se deleitando conforme os seus prazeres. E foi como no dia de Noé. Davam-se em casamento, eles bebiam, farreavam, bebiam, todos dispersos, e como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E como no dia de Noé, e como em Sodoma e Gomorra, vai pegar muita gente de surpresa. Muitas pessoas que falam, mas há tanto tempo já falaram sobre a vinda de Jesus. Eu estou aguardando há 30 anos, já fazem 40 anos que eu sirvo ao Senhor. E lá desde 40 anos atrás, que falam que Jesus está voltando, até hoje não voltou. Deixa eu aqui, a Bíblia fala, a Bíblia relata, deixa eu aqui fazer isso, porque vai dar tempo, porque já tem muitos anos que falam que Jesus vai voltar e nada aconteceu. É nessa hora que Jesus vai voltar. Quando muitos estão pensando, porque a palavra do Senhor diz que no fim dos tempos, Deus daria e deixaria sinais sobre a terra, sobre o sol, a lua. Deus disse para nós ficarmos alertas, porque Deus deixaria sinais sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar. E quando Deus desse esses sinais, os verdadeiros servos do Senhor deveriam estar atentos, que estaria após a apostasia, o que já está acontecendo, se manifestará o filho da perdição e Jesus vem para buscar os seus escolhidos. Antes disso, Jesus não vem, está na palavra do Senhor, mas já estamos vivendo a apostasia. Então, a única coisa que falta é o filho da perdição se manifestar, se revelar para que Jesus Cristo venha e aconteça o arrebatamento e Deus leve os seus servos embora dessa terra. Falta apenas isso. Muitas pessoas já estão apostatando. Então, fiquem atentos. Muita gente aí achando que Deus permitiu que o presidente saísse da cadeia e que se fosse eleito presidente à toa, por um acaso, e que vão conseguir tirá-lo da presidência a qualquer custo e a qualquer forma, de qualquer jeito. E eu digo para vocês que não vão conseguir. Eu digo para vocês que não será como vocês querem, como alguns querem. Será feita a vontade de Deus sobre a terra. Todas as palavras do Senhor, a Bíblia fala, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar nem um tio, nem um ponto e nem uma vírgula. Ninguém vai conseguir impedir a vinda do filho da perdição, do Apocalipse de se cumprir. Ninguém conseguirá parar a palavra de Deus. Ninguém vai conseguir. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai saber tudo que está prestes a acontecer e você vai ter a convicção de que você, presidente, rei, nenhum vai conseguir passar por cima da palavra do Senhor. Vai se cumprir ponto a ponto, querendo você ou não. Irmão, mas a perseguição virá aos cristãos,
Vai acontecer a perseguição aos cristãos. Vai acontecer para você que não faz a obra do Senhor Jesus, que não evangeliza, que não vai nos hospitais, que não vai nos presídios, que não sai às ruas. Você que não cumpre o ídolo do Senhor, não sabe que os servos verdadeiros de Deus já estão sendo perseguidos. E muitos afora em países aí já estão sendo mortos pelo Evangelho de Cristo. Você que vive só sentado no banco da igreja, no ar-condicionado, no palanque, no seu conforto, fala que a perseguição vai começar, a perseguição vai se intensificar, será maior, muito maior e terrível, quando o filho da perdição se manifestar. Mas os servos verdadeiros do Senhor já são perseguidos e mortos. É porque você não faz nada para Deus. Você é como se fosse um inútil. Sabe aquela pessoa inútil? Aquela pessoa que não é quente nem é frio, é morno, que na Bíblia Sagrada diz que Deus está vomitando. Então você é uma pessoa assim. É uma pessoa morna que Deus está vomitando. Não faz nada. Não presta para nada. Não faz a obra do Senhor. Do Evangelho. Não deixa quem quer fazer. A Bíblia fala, são hipócritas e fariseus. Vós não entrais no reino dos céus e ficam na porta tentando impedir os que querem entrar no reino dos céus. Nem faz a obra de Deus e quer atrapalhar, quer impedir as pessoas que estão fazendo. E quem pode parar a obra de Deus? Ninguém pode parar a obra de Deus. Ninguém consegue impedir a obra de Deus. Se tentar calar um aqui, Deus levanta outro aqui. Se tentar calar um aqui, Deus levanta 10 ali. Se tentar levantar um aqui, parar um aqui, Deus levanta 20 em outro país, assim, né? Ninguém consegue impedir o agir de Deus. Pode até tentar. Tentar eles tentam. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, ninguém conseguirá nos impedir. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. É isso aí. Vamos às revelações de Deus. O Senhor me falava, me mostrava sobre a questão da marquinha de biquíni. As mulheres que gostam de bronzear seus corpos, fazer aquelas marquinhas de biquíni, como se fossem aqueles galetos de domingo assados em fornos para serem degustados pelas pessoas, comilões e beberrões no final de semana, ou até mesmo os que querem se alimentar naturalmente com frango bem dourado e bem bronzeado. Assim mesmo serão as mulheres nas profundezas do inferno, nas câmaras. Piquitita pulou aqui e aí o celular caiu. Nas câmaras infernais da profundeza do inferno, os quais elas estarão ali em câmaras
reservado, espaços reservados para essas mulheres serem torturadas. E à medida que elas são queimadas nas câmaras infernais, nesse espaço onde elas na terra quiseram serem sensuais e fazerem marquinhas de biquíni bem douradinhas, estarem ali por 1 hora e meia, dentro dessas câmeras, na terra, se bronzeando, queimando, só que lá na câmara infernal, a qual Deus me mostrou em visão, e me fez contemplar e palestrou comigo, o Senhor disse para mim, e eu contemplei as câmaras infernais, e o demônio na porta das câmaras, e as mulheres querendo sair dessas câmaras de bronzeamento, mas lá é o sol, lá é um calor 7 vezes mais do que na terra, são fornalhas ardentes, e câmaras onde essas mulheres entram, só que elas não podem sair, e à medida que saem, e acham que vão sair, se ficarem livres, os demônios falam para ela, você vai voltar. Na terra, você não quis na terra se bronzear e ficar sensual para os homens e você deixar bronzear os seus corpos como se fosse aqueles alimentos assados em fornos, pois aqui vocês serão assadas em fornalhas ardentes, como vocês faziam na terra. E as mulheres ali nas câmaras, multidões de mulheres que gostavam de fazer marquinha de biquíni, mas queimando, sapecando, sendo queimadas 24 horas, dia e noite, dia e noite. E quando elas tentam sair dessas câmaras infernais, de bronzeamento, infernais, os demônios volta, porque você, na terra você gostava de se bronzear, se queimar, deixar seu corpo, modificar a cor do teu corpo. Você era branca, você queria mudar a cor da tua pele. Então aqui você vai queimar, você vai sofrer, porque você gostava de fazer isso na terra. Você tinha prazer em modificar a tua cor na terra, em deixar teu corpo alinhado para os homens, como diz na linguagem maligna e demoníaca, os homens comerem suas carnes na terra. Vocês preparavam as suas carnes para os homens comerem as carnes de vocês na terra, pois aqui vocês também vão sofrer da mesma forma, a qual vocês gostavam de fazer na terra. Modificarem suas cores naturais que o Criador deu para vocês. E assim como frangos, assim como animais que se douram nos fornos para se alimentarem, vocês faziam com seus corpos, que é templo do Espírito Santo de Deus. Vocês destruíam seus corpos na terra, e aqui também seus corpos serão destruídos em câmaras de bronzeamentos infernais. E os demônios colocavam elas de volta nessas câmaras para serem torradas e queimadas. E viraram esqueletos, e viraram cinzas. E depois se refaziam, voltavam os seus formatos normal, de carne, quando saiu das câmaras. E os demônios falavam para retornarem para a câmara novamente, para que elas passassem novamente pelo processo de tortura, de queimadura, de fornalha ardente nas câmaras infernais. E voltaram a se queimar novamente, a se bronzear novamente, queimando, e todo o processo de decomposição dos seus corpos. Fazia a marquinha e ali se viravam pó. Esqueleto e depois pó. Depois saía da câmara achando que teria saída, e os demônios novamente. Agora vai voltar novamente para lá, que fazer mais uma sessão. Mais sessão. Infinitas sessões. Sessões infinitas. Aqui na Terra é 1 hora e meia, para poder mudar de cor, se bronzear, deixar aquela marquinha para ficar bem apetitosa para os homens, deixar seus corpos apetitosos para... Isso Deus me revelou. Apetitoso para os homens. Lá não, lá são várias sessões. Infinita. Aqui na Terra você fala, deixa eu sair. Não, tá bom, chega.
Tá bom, já tá quente demais, tá calor demais, deixa eu sair. Só meia horinha mesmo tá bom. Na próxima vez eu faço mais uma sessão. A marquinha. Aqui na Terra você faz aos pouquinhos. Uma sessão, eu fazia. Eu também era adepto de marquinha de biquíni. Aqui na Terra você faz meia horinha, uma horinha, não é? Na próxima sessão você retoca para ficar mais forte. Lá no inferno não, lá no inferno são sessões constantes, sem fim, uma atrás da outra. Aqui você entra na câmara de bronzeamento e fala, ou no sol, você fala, não, chega. E aqui você tem a mulher para poder jogar água, jogando água, você vai te refrescando seu corpo. Lá no inferno não tem como você refrescar teu corpo. Lá no inferno você queima. Queima, 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 queima sem parar. E os demônios te torturando. Assim Deus me revelou. E sobre a televisão também, mais uma vez, Deus mostrava para mim. Demônios, legiões de demônios dentro da televisão. Certamente as programações, tudo que a televisão oferece, as pessoas, as crianças, a poluição visual, a poluição auditiva para o servo do Senhor, não podem ouvir qualquer tipo de coisa, que não podem ver qualquer tipo de coisa. Ah, mas eu assisto o que eu quero. Mentira. As propagandas aí, durante as propagandas em toda a televisão, a Globo é do diabo, a Record é de Deus. A Record de quê? A Record de quê? De Deus. Uhum. Passando propaganda de cachaça. Com o programa da Fazenda, com pessoas participantes xingando palavrão, tirando a roupa de biquíni, exibindo seus corpos. Lá dentro é uma emissora evangélica? Evangélica, só se for evangélico de vocês, do capeta, de Satanás, né? Nenhuma emissora é evangélica. Nenhuma emissora é cristã. Todas as emissoras são malignas porque o mundo jaz no maligno. Isso é uma desculpa para você ter a televisão em casa. Porque a programação... eu assisto a programação que eu quero. Não, você assiste o que Satanás quer que você assista, porque durante os intervalos existem os comerciais e você assiste os comerciais. Malignos, cerveja e todos os tipos de comerciais demoníacos. Deus me mostrou legião de demônios saindo de dentro da televisão. Mais uma revelação sobre a televisão. E aí, você tá aí se prostrando, adorando, não deixa de ser uma idolatria. Tem pessoas que determinada hora, uma hora tem, não, meu jornal, tem que assistir meu jornal. Deixa eu fazer a comida aqui rápido, porque meia hora tá meu jornal. Não, 7 horas a minha novela começa. Minha novela. Meu Deus. Meu ídolo, minha novela. Os homens malignos, falsos crentes mundanos, cheios de demônio no corpo. Meu jogo, viu, amor? Amor, amor. Meu jogo começa 7 horas. Me avisa quando começar, viu? Porque tem crente cheio de demônio que assiste jogo. Tem um horário marcado e tudo, é isso aí. Para idolatrar jogadores, time de futebol, aplaudir, dando a glória porque tem o horário da idolatria. Na televisão tem o horário da idolatria, o horário da novela, o horário do jornal é sagrado. Não, meu jornal é sagrado. Toda 1h da tarde eu assisti minha novela é sagrada. Tem gente que fala dessa forma. Minha novela é sagrada, o horário da minha novela é sagrado. Eu arrumo tudo, deixo tudo arrumadinho, que na hora da novela... Agora, para assistir um culto, é uma bagunça, é a baderna dentro das igrejas. A maioria delas está assim, ó. Para orar, tem um momento com Deus de oração. Cadê? Para ler a Bíblia. Cara que fala, meu horário da Bíblia, não, minha palavra de Deus é sagrada, ó. Sagrado, meio-dia eu tô ali. 7 horas da noite é hora de eu ajoelhar e de orar. Não, meio-dia, cadê? Não tem. E a hora de buscar com Deus sagrado? E a hora sagrada de ter um momento com Deus? Quando que fica Deus? Qual é a prioridade que Deus está tendo na tua vida? Qual a prioridade que Jesus Cristo está tendo na tua vida? Comece agora, neste momento que você está assistindo esse vídeo, a enumerar na tua vida qual a prioridade da tua vida. Onde que Deus está? Em que colocação Deus está na tua vida? Jesus está na tua vida? Primeiro, segundo, terceiro lugar, que a palavra de Deus diz que não é pra gente nem quem amar o teu filho, teu pai ou sua mãe.
ou qualquer outra coisa mais do que a Deus, não é digno de Deus, não é digno do reino dos céus. Tem gente que ama mais o marido e o filho, mais a televisão, mais outras coisas. E Deus está lá, em último lugar. Deus está em último lugar. E você quer entrar no reino do céu desse jeito? Sem procurar ter uma intimidade com Deus? Sem buscar Deus em espírito e em verdade? E você quer falar de autoridade de pessoas sem você tirar o cisco e o argueiro do teu olho? Não tem como. É impossível. Examine-se o homem a si mesmo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Grande beijo e até mais. Tchau. Vem aqui para o povo te ver. Vem cá. Vem cá para o povo te ver, para saber que você também está linda, é maravilhosa e viva. 2026, Jesus Cristo é maravilhoso. Eu e Piquiti, de vez em quando, brigo com ela, ela tá com bafinho de vez em quando. Só Jesus. Compro a pastilhinha para poder deixar o dente dela limpinho. E dou o que tem de melhor para ela de alimento, para ela ficar bem, né, irmãos? Me esforço para dar o melhor para a Piquitita, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui tá bastante calor, eu quero saber aí na sua cidade, como que tá? Tá muito quente? Imagina o inferno. Se está tanto calor assim, já imaginou que se você não está suportando o calor da terra, vocês já pararam para pensar o calor do fogo do inferno? O calor do fogo do inferno, o que a Bíblia fala? E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se você está arrancando as árvores, destruindo a natureza e o meio ambiente, devastando com os animais, destruindo cada lugar que eu passo é uma árvore arrancada no toco, os governantes deixando devastar, não existe meio ambiente, estão destruindo com as árvores. Se você não está aguentando o calor da terra, imagina o fogo do inferno. Reflita. Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau.